Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Retornamos com o nosso podcast, agora no novo formato. Vocês já viram o primeiro episódio, esse é o segundo episódio dessa nova temporada, que agora vai ser mais frequente. E a gente mudou um pouco da forma de fazer o podcast. Eu vou estar sempre aqui com a doutora Luana, nossa psicóloga, que está sempre acompanhando nossos pacientes, sempre acompanhando vocês, as demandas de vocês. E a partir de agora a gente vai fazer podcasts menores, vão ser programas pequenos e vão ser embasados, focados em determinados assuntos que vão ser estabelecidos por conta do que vocês pedirem. Então eu gostaria que vocês peçam aí o que vocês gostariam que a gente falasse. E de vez em quando a gente vai ter também convidados que vão ser indicados, inclusive, também por vocês. A gente quer que vocês indiquem esses convidados. E esses convidados vão bater papo comigo, mas sempre a respeito do tema focado em estética facial, em autoestima, em bem-estar. E é isso que a gente vai conversar hoje. Vamos nesse nosso segundo programa. A gente vai falar hoje sobre o que, Luana? Qual é o tema do podcast de hoje? Vamos falar hoje sobre rinoplastia e nariz negroide. Tá. O nariz negroide, pessoal, uma vez eu estava no aeroporto e fiz um vídeo sobre nariz negroide. E assim, muita gente aplaudia, gostava, mas teve uma pessoa que me deu um sopetão, me bateu. É um absurdo se eu usar ainda esse termo negroide nos dias de hoje. É um termo que se usava, que ainda se usa em algumas literaturas, pessoal. Mas eu admito que a gente deva falar agora a palavra nariz étnico ou afrodescendente, porque o nariz étnico ele pode ser o nariz do africano, o nariz do japonês, o nariz do coreano. Então falar étnico está muito abrangente. No nosso caso da Bahia, o que a gente mais recebe é o nariz afrodescendente, né? O nariz de pessoas que têm algumas características dos negros, os africanos, os escravos que vieram para o nosso país. Inclusive eu devo ter, você deve ter e a maioria das pessoas devem ter essas características. Então, o que é que você tem aí de pergunta, Luana, para o nariz afrodescendente? Então, doutor, as perguntas são bem frequentes, né, com relação ao nariz negroide, nariz étnico, como foi dito por você. E aí nós selecionamos aqui as mais presentes, né, na nossa rotina. Então, uma dúvida bem frequente é do paciente que vem fazer o procedimento, realiza o procedimento e tem a intenção de sair com aquele nariz estreitinho, fininho. Fala pra gente sobre a sua maior dificuldade quando você encontra paciente com esse perfil. A gente sempre faz uma consulta bem abrangente. Você percebe que a nossa consulta demora cerca de 1 hora. Toda consulta, você bate um papo com o nosso paciente antes de passar pela consulta, então você já bate, já esclarece algumas coisas com ele. Após a consulta você já bate um papo e sempre esclarecendo em relação a isso. E também antes da cirurgia e após a cirurgia, né? E a gente sempre fala, olha, normalmente o resultado final de um nariz, ele pode demorar até 3 anos de acontecer. Isso em pessoas com a pele normal. Se você tem um paciente de características étnicas, paciente afrodescendente, por exemplo, que existem pacientes afrodescendentes que têm a pele mais fina e existem aqueles que têm a pele mais grossa, oleosa, sebácea. Esse paciente que tem a pele mais grossa, o resultado final do nariz pode demorar até muito mais tempo do que isso. Então eu sempre falo ao paciente, você esperou quanto tempo para operar esse nariz? Ah, doutor, desde criança eu tenho esse sonho. Então você tem uns 10 anos pensando nisso. E você acha que você vai operar comigo agora e o mês que vem você já está bonitinha, linda? Não é bem assim. Tem que esperar, tem que ter paciência, porque demora bastante. E outra coisa, fininho demais, aquele nariz de Barbie, não vai dar para acontecer em peles grossas, né? Em peles mais finas até, talvez dê, mas em peles grossas não vai dar para acontecer. E um dos papéis que você tem aqui é exatamente isso, né, Luana? Trabalhar aquele excesso de expectativa, né? Saber até onde a gente pode chegar, a gente gosta de naturalidade, a gente não gosta de artificialidade, então o paciente tem que estar atento a isso, a gente sempre busca esclarecer. Tem formas de a gente acelerar mais a melhora dessa bolinha da ponta? Tem, a gente usa essas formas, a gente faz aplicações locais de triancinolona, a gente usa em alguns casos, juntamente com o dermatologista, o Roacutan, né? Para que haja uma tentativa de reduzir a espessura da pele. Porque eu deixo sempre claro que o nariz por dentro é uma estrutura formada por osso e cartilagem e do lado de fora tem um cobertor. Esse cobertor pode ser um edredom, que é uma pele grossa, ou pode ser um lençol fino. Se for um edredom, que é uma pele grossa, isso vai demorar de dar definição. Às vezes nem vai conseguir uma definição tão grande, porque é um edredom quando o lençol é fino, né, uma pele mais fina, você vai ter uma definição mais presente. E ao final da cirurgia, doutor, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão desse edredom, dessa pele mais fina. O resultado que o paciente vê no pós-operatório imediato é o mesmo que ele vai ver mais adiante, a longo prazo? Não.
Normalmente, o paciente que tem a pele grossa, ele vai ter mais edema, ele vai ter mais bola no nariz vai ficar mais boludo. E só ao longo dos anos é que a gente vai ter alguma definição do nariz. Mas ele, pela própria característica da pele, jamais vai ser o nariz fininho. Deixa claro isso. Até para salvaguardar aquelas questões de expectativas em excesso, né? Então, doutor, eu quero ter o nariz fininho da Barbie. Não vai ter. Você vai ter um nariz melhor do que é hoje? Vai. Mas vai demorar porque essa pele vai se adequando àquele novo formato de nariz. E isso associado às coisas que a gente usa para tentar melhorar mais aquela espessura de pele. Já o paciente da pele fina, não. A resposta, o resultado dele é mais rápido. Né? O paciente da pele bem fininha, que pode ser tanto negro quanto branco. Existem brancos de pele grossa, existem negros de pele fina. Então isso não está nem tão caracterizado em relação à raça, né? A descendência africana ou não. Então, para a gente identificar um nariz étnico, é necessário avaliar a largura da base, ponta nasal, dorso curto, dorso baixo. Fala um pouquinho pra gente. Existem algumas características do nariz afrodescendente. Geralmente são narizes de base larga, com ausência do que vocês chamam de pau do nariz, que é o dorso nasal. A ponta boludinha, então a ponta bem arredondada, né? E é o nariz que eu costumo dizer que ele cresceu para os lados, mas não cresceu para frente. Quando você vê o paciente de lado, é o nariz desprojetado. Quando você vê o paciente de frente, é o nariz largo. O que é que a gente tenta fazer nesse nariz? Diminuir a largura e aumentar a projeção. Diminuir a largura da base, diminuir a largura da ponta para dar um pouco mais de definição, diminuir a largura do osso para dar uma definição de dorso e aumentar a altura desse dorso para dar aquela sensação de que existe um contorno entre sobrancelha e ponta, que existe algo aqui no dorso nasal que diferencia do restante da face. É isso que a gente faz na cirurgia. Você falando isso, achei super interessante, porque olha quanta coisa você faz no nariz. E aí muitas vezes o paciente quer ver logo um resultado, quer aquele imediatismo, não dá. Né? Então, eu sempre falo, esqueça a rinoplastia se você procura por imediatismo, se você não segue os cuidados que o cirurgião, que a equipe médica orienta, e se você procura uma rinoplastia pelo valor, pelo preço baixo. E também tem a questão de muitas vezes no nariz afrodescendente, quando o nariz é muito largo, vocês devem lembrar aí de algum artista com nariz largão, não vou falar o nome aqui, mas acho que vocês vão lembrar. Depois vocês mandam aí no comentário quem você lembrou. A base bem larga. Vocês acham que eu vou conseguir estreitar isso em uma cirurgia só? Não. Então, muitas vezes o paciente vai precisar de algum retoque para estreitar mais um pouquinho. A gente não consegue de uma vez só estreitar demais o nariz que tem uma base muito larga. Então, tem que ter paciência. O resultado da rinoplastia é jogo de paciência. Tem que ter bastante paciência e esperar. Roma não foi feito em um dia, não é o nariz que vai ser feito. Né? Exatamente, como já aconteceu, né, da gente receber paciente que teve essa base bem estreitada, né, e aí veio a procura... Quando exagera, né? Exatamente. Então isso foi bom você falar nisso, porque muita gente em busca de uma coisa mais barata, de uma coisa mais prática, mais rápida, está aceitando fazer as alectomias por aí afora. Eu aconselho a não fazer. Quando você fala em nariz afrodescendente, que é o nariz largo, na base, na ponta, no dorso, se eu tiver que estreitar esse nariz, você acha que vai ficar legal se eu fizer isso? Ou só vai ficar bom se eu fizer esse movimento? Então, o que é alectomia? Eu tenho aqui um dorso, eu tenho uma ponta, eu tenho uma base aqui no meu cotovelo. Aí eu pego esse paciente que está todo largo e faço isso. Vai virar um negócio quadrado, estranho. Fora que vai fazer com que haja incompetência da abertura da narina. Então, os pacientes passam a não respirar bem. Agora, recentemente, eu operei uma paciente que até mora fora, mora na Europa, e ela veio aqui no Brasil passear tal, e achou um dentista que fez isso aí. Estreitou demais aqui a base dela, ela ficou sem respirar, me procurou, eu tive que reoperar. Eu tive que operar essa paciente da forma adequada, aí tive que tirar a cartilagem da costela para poder fortalecer as laterais, para poder reabrir um pouco o nariz, projetar um pouco o nariz e ela poder respirar. Ou seja, a alectomia simplesmente não é uma cirurgia. A alectomia é um passo da rinoplastia. Ninguém pode dizer que a alectomia é uma cirurgia. Isso foi uma coisa inventada recentemente para poder facilitar, para poder dar acesso a uma forma barata às pessoas fazerem uma melhoria do nariz. Mas na maioria das vezes não melhora o nariz. Só faz com que haja formação de narizes defeituosos. O paciente com esse tipo de nariz, ele pode realizar rinoplastia híbrida?
Rinoplastia híbrida é um termo que eu usei para quando eu consigo associar. Vamos supor, eu pego um paciente, ele tem um nariz, ele tem uma base larga, um dorso largo, mas ele tem a ponta bonitinha. Eu posso pegar esse paciente e fazer a alectomia, que é estreitamento da base, e reduzir a largura do osso. Aí eu volto para aquele assunto da largura. Eu tenho aqui o dorso, eu tenho aqui a base. Mas eu tenho uma ponta que é fininha. Eu posso fazer isso e não mexer na ponta. Isso que seria uma rinoplastia híbrida, porque eu não tive que abrir o nariz. Eu só nesses cortes laterais, eu não abri aqui na frente, aqui na cogumela, só fiz os cortes laterais e fiz a fratura do osso. Então isso seria uma rinoplastia híbrida. Mas tem que ser muito bem avaliado, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, porque para isso o paciente já tem que ter uma ponta bonitinha, uma ponta fininha. Porque se o paciente quiser afilar a ponta, essa rinoplastia híbrida já não funciona mais. O tempo cirúrgico dessa cirurgia, né, do nariz étnico, leva mais tempo que uma rinoplastia com o nariz não étnico? Ou é muito relativo? É relativo. Normalmente até que não, porque assim, hoje em dia, o que diferenciava no passado o nariz étnico, eu não gosto de falar muito nariz étnico, porque quando você fala nariz étnico, o nariz do japonês também é étnico, do coreano também é étnico, o indiano, do índio também é étnico, e do afrodescendente também é étnico. Então bora falar nariz afrodescendente, que é o que a gente mais recebe, que a gente está na Bahia. E assim, o que a gente tem que fazer no nariz afrodescendente é colocar enxertos, bastante enxertos, para dar estrutura e para dar dorso. E a gente tem que tirar a cartilagem da costela. Mas hoje em dia eu tenho tirado a cartilagem da costela, inclusive nos narizes não étnicos. Então, não é uma cirurgia que demore mais. Toda cirurgia de rinoplastia é uma cirurgia complexa. Eu considero como uma das cirurgias mais complexas do corpo humano. Por isso que não é uma cirurgia muito barata, porque é muito complexa, né? Mas não é que a cirurgia seja complexa do ponto de vista de risco de vida, não, pessoal. É do ato de fazer. É um trabalho artesanal. Então é uma escultura, é você fazer uma obra de arte. E a gente precisa de estruturas, de cartilagem. E como o septo nasal do paciente afrodescendente ele tem pouca cartilagem, a gente tem que tirar da costela. Então é mais um passo que ocorre na cirurgia, mas não torna ela mais demorada assim também não. Normalmente 3 horas, 2 horas e meia a gente consegue desenrolar esse tipo de caso. Ótimo. E aí agora para a gente finalizar, você deixa alguma orientação para o paciente que tem interesse em realizar essa cirurgia com relação ao tratamento de pele, se ele busca primeiro pela sua orientação do cirurgião ou de algum dermatologista para um tratamento prévio? Eu vou te falar um pouco do que eu pratico. Normalmente o paciente vem para avaliação quando eu vejo que tem a pele extremamente sebácea, uma pele extremamente grossa. Eu peço para que ele faça uma avaliação com o dermatologista para ver a possibilidade de usar o Roacutan antes e depois da cirurgia ou somente depois da cirurgia, né? Então isso é o que eu faço. Tem mais um detalhe em relação ao nariz afrodescendente que eu esqueci de falar, que é bom deixar, não sei se vocês já perceberam, pacientes com nariz afrodescendente têm um lábio que penetra muito para encontrar o nariz e o nariz sair. E uma das manobras que a gente faz é empurrar essa transição nasolabial para frente, para que a gente possa dar uma definição melhor. E normalmente, só em fazer esse ato de projetar esse ponto, que a gente chama de ponto A, você já melhora a questão do buço excessivo, do beição, né, que a gente tem aqui na Bahia, e melhora a questão do bigode chinês. Né? Então, em relação ao produto da Roacutan, a minha conta tem sido, por conta que a gente está aqui na Bahia, que é muito sol, coisa e tal, o pessoal gosta de tomar uns drinks. Eu prefiro usar o Roacutan após a cirurgia. Então a gente pede que haja 20 dias mais ou menos após a cirurgia, o paciente começa a usar, mas sob orientação, sob controle do dermatologista. Eu nem receito, é o dermatologista que receita. Esse uso também é liberado para adolescente? Também. Adolescentes são que mais usam o Roacutan por conta da acne, né? Então os adolescentes com 12 anos, 3 anos de idade já estão usando o Roacutan para acne, né? Mas o nosso objetivo aqui não é nem tanto a acne, é afilar a pele do nariz. Então tem os trabalhos que comprovam que o uso do Roacutan pós-cirurgia ou mesmo antes e após melhora bastante a espessura da pele e vai melhorar o resultado do meu nariz, vai dar mais definição no nariz. Obrigada. Eu que agradeço e eu agradeço vocês que estão presentes aqui o tempo todo nos nossos programas. Esse foi o 2º episódio do podcast. Para o 3º episódio, eu quero pedir a vocês mais uma vez que escolham um tema para ser discutido aqui com a gente
e indique pessoas a serem convidadas para os nossos próximos programas. Valeu, um abraço, até mais!